Oi, amores! Hoje nós vamos falar de um líquido transparente ou de coloração amarelada, com aspecto leitoso, que vai circular lentamente através dos vasos linfáticos. Eu tô falando do linfa. A sua composição assemelha-se ao sangue por não possuir, mas não possui, né? Por isso que não é igual. Hemácias. Apresenta glóbulos brancos, por isso que combate aí entra nessa questão da imunidade no sistema linfático, dos quais 99% são linfócitos. Basicamente, a linfa é um líquido pobre em proteínas e rico em lipídios. Para a gente entender sobre a linfa, é necessário que saibamos que existem 3 tipos de líquidos dentro do nosso corpo. Tem a linfa, tem o sangue e tem o líquido intersticial ou intracelular. O que vai diferenciar esses líquidos é o local em que são encontrados. O líquido intracelular, ele vai se formar a partir do plasma sanguíneo que extravasa dos vasos capilares. Esse excesso se acumula entre as células, no espaço intersticial. Esse líquido, ele pode ter 2 destinos: ser recolhido pelos capilares sanguíneos ou pelos capilares linfáticos. Quando esse líquido intersticial é recolhido pelos capilares linfáticos, forma a linfa. Os poros dos capilares linfáticos são pequenos e não vão permitir a passagem das hemácias. Por essa razão, não encontramos hemácias na linfa. Mas os glóbulos brancos conseguem passar, por isso que a gente consegue encontrar. Importante lembrar que os capilares linfáticos são extremamente finos e terminam em um fundo cego. Eles ficam posicionados nos espaços intersticiais e sempre que há excesso de líquido nesse espaço, a pressão força sua migração para os capilares sanguíneos, formando a linfa. E quais são as funções da linfa, portanto? O sangue não vai conseguir transportar todas as substâncias diretamente para as células. A comunicação entre o sangue e os tecidos é feita pelo sistema linfático. A grosso modo, podemos dizer que se as células não recebem sangue diretamente, quem nutre é a linfa, entendeu? Além disso, promove a eliminação de impurezas, produzidas durante o seu metabolismo e promove a drenagem de substâncias e água dos espaços entre as células. Então vamos lembrar aqui sobre a composição da linfa, tá? Possui água e eletrólitos, que é semelhante ao plasma. Células, é rica em linfócitos, que é um tipo de glóbulo branco, porque os glóbulos brancos conseguem passar, diferente das hemácias, que são as principais células do sistema imunológico, os glóbulos brancos. Os linfócitos, que é um tipo de glóbulo branco. Não possui glóbulos vermelhos, que são as hemácias, justamente pela questão da passagem, E isso vai fazer com que se torne incolor ou de cor amarelada clara. Sobre a questão de gorduras, após uma refeição rica em gordura, a linfa coletada no intestino delgado torna-se leitosa e é chamada de quilo, pois transporta quilomicrons, que são partículas lipoproteicas. Agora vamos falar especificamente sobre os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos são responsáveis, sendo uma rede extensa de tubos de parede fina que vão transportar a linfa dos tecidos de volta ao sangue. O sistema de vasos linfáticos é unidirecional e progressivo, começando dos tecidos e terminando nas veias do pescoço. Aí a gente tem 4 tipos de vasos linfáticos, tá? O primeiro são os capilares linfáticos terminais, que são vasos de fundo cego, como eu falei pra vocês anteriormente, que terminam em um único ponto e não vão formar alças, e tem paredes extremamente finas, por isso que as hemácias não passam. Atuam como coletadores iniciais do fluido intersticial. Suas células endoteliais se sobrepõem, agindo como válvulas unidirecionais. Quando o fluido intersticial aumenta a pressão, ele empurra essas sobreposições, permitindo a entrada do fluido nos capilares, mas impedindo sua saída. Temos também os vasos coletores linfáticos, que são formados pela união de vários capilares linfáticos, já que são finos. Suas paredes são mais espessas e semelhantes a veias, possuindo 3 camadas: túnica íntima, média e adventícia. Válvulas, a característica mais importante é a presença numerosa de válvulas internas. Essas válvulas são cruciais para garantir que a linfa flua apenas em uma direção, evitando o refluxo. O segmento do vaso entre 2 válvulas é chamado linfângio, na verdade. O terceiro tipo são os troncos linfáticos, que são formados pela união de vasos coletores maiores, drenam regiões do corpo. Os principais troncos incluem o tronco jugular, subclávio, broncomediastinal, intestinal e lombar. E por fim temos os ductos linfáticos, que são os maiores, tá? Aí temos 2 tipos: o ducto torácico, que é o ducto linfático esquerdo, que é o maior vaso do sistema, e eu comentei isso na aula passada, na semana passada. Coleta a linfa da maior parte do corpo, ambas as pernas, a parte inferior do tronco, o braço esquerdo, a cabeça, o pescoço esquerdo. Despeja a linfa na junção da veia subclávia, cabeça esquerda. Despeja a linfa na junção da veia subclávia esquerda e da veia jugular interna esquerda, tudo esquerdo. E temos a parte direita, que é o ducto linfático direito, que é muito menor ao esquerdo. Drena e linfa da região superior direita do corpo, braço direito, lado direito da cabeça, do pescoço, da parte direita do tórax. E vai despejar na junção das veias subclávia direita e jugular interna direita. Diferentemente do sistema cardiovascular, o sistema linfático, ele não possui uma bomba central como o coração. O movimento da linfa é passivo e lento, impulsionado por vários mecanismos externos. Quais são esses mecanismos? Contração muscular, compressão dos vasos linfáticos durante o movimento, o mecanismo de bomba muscular. Movimentos respiratórios, a mudança de pressão
dentro do nosso tórax, durante a respiração, ajuda a impulsionar a linfa centralmente, mecanismo da bomba respiratória. Contração rítmica do linfângio, que as paredes musculares lisas dos vasos coletores e dos linfângios se contraem ritmicamente, impulsionando a linfa através das luvas unidirecionais. E sobre a pulsação arterial. A pulsação das artérias vizinhas também ajuda a massagear os vasos linfáticos e impulsionar a linfa, que é esse fluido amarelado que eu falei pra vocês. Amanhã nós vamos ver sobre os órgãos linfóides, que são a casa das células, do sistema linfático. Bom, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar com todo mundo, porque todo mundo precisa saber disso que faz parte do nosso corpo humano, e comentar sugestões ou dúvidas acerca desse vídeo. Se tiver alguma informação que eu não falei, com certeza, sobre a linfa e os vasos linfáticos, coloca aqui que eu também quero lembrar, né? Beijos e até amanhã.